Meus irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre o último capítulo da última carta que o apóstolo Paulo escreveu para nós, né, para Timóteo e por consequência para todos os cristãos de todos os lugares e em todos os tempos. Essa mensagem, ela tem duas partes. Eu vou começar ela pela manhã e vou continuar à noite, falando sobre esse capítulo, falando sobre algumas lições importantes que o apóstolo Paulo nos deixou nesta carta. Então eu quero convidar você para nós abrirmos então o último capítulo da última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Aqui, quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma, a sua segunda prisão. Ele é acusado injustamente pelo crime de incendiar Roma. Roma incendiou e Paulo, né, foi acusado, né, os cristãos foram acusados de serem os causadores do incêndio em Roma, e por causa disso, muitos cristãos foram mortos, crucificados, queimados vivos, e o apóstolo Paulo, então, foi preso. Aqui ele já é um homem de idade avançada, já está velho, ele está preso, então, e ele está nos seus últimos dias, ele tem a consciência que chegou, né, a hora da morte, e que ele então escreve ao seu filho na fé, ao seu discípulo amado Timóteo, para encorajar Timóteo, para instruir Timóteo, e tem muitas lições importantes nessa carta que ele escreve, mas eu quero me deter aqui algumas delas, que estão no capítulo 4. Então, convido você a abrir a Bíblia, ou acompanhar aqui pelo telão, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1 ao verso 8, diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que faça o quê? Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vou fazer aqui um ponto. Eu poderia nessa manhã me dedicar a estes primeiros 5 versículos, mas eu farei isso numa outra ocasião. Mas quando você ler, e eu fiz questão de ler esses 5 versículos iniciais, eu tenho certeza que você, ao olhar para esse texto, você enxerga os dias atuais. Você enxerga aqui pessoas que se recusam a dar ouvido à verdade, pessoas que acreditam em fábulas, pessoas que pensam em si mesmo, pessoas que não dão ouvidos ao evangelho, pessoas que cultuam a si mesmo. E aqui é uma série, então, de uma leitura, né, do ser humano em todos os tempos, a luta que nós temos, né, como sociedade. Mas eu quero me dedicar especificamente aos versos 6 ao verso 8, que diz o seguinte, continuando a leitura, verso 6, quanto a mim, diz o apóstolo Paulo, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Amém, meus irmãos? O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele decide fazer uma avaliação. Ele resolve olhar para trás
para o seu passado, ele faz uma avaliação do seu passado, ele encara o seu presente, ele não romantiza o seu presente, ele encara o seu presente, e ele visualiza o seu futuro. Olha aqui uma lição importante para nós. Há momentos na vida que nós precisamos olhar para o nosso passado, olhar para o nosso presente e olhar para o nosso futuro. É isso que o apóstolo Paulo faz aqui no final da sua carta. O apóstolo está preso, prestes a ser morto pelo imperador romano, mas ele tem consciência do que ele viveu, do que ele está vivendo e do que ele viverá na eternidade. Ele olha para trás e diz o seguinte: eu guardei a minha fé. Ele olha para o presente e diz: estou sendo derramado, sacrificado. Olha para o futuro e diz: mas eu tenho uma coroa reservada. É isso que o apóstolo Paulo nessa carta faz, olhando nas três direções. Eu quero então começar a fazer um olhar para o passado. E a conclusão do passado é que ele teve uma fé guardada. Ele guardou a fé. Ele quando olha para o passado, ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aqui o apóstolo Paulo nos diz três coisas importantes sobre a vida. Ele fala que ele lutou o bom combate. Ou seja, a vida cristã, ela vai requerer de nós batalhas, boas batalhas. E aqui está, talvez a grande sabedoria entre o sábio e o tolo. O tolo luta as batalhas erradas. O tolo vai lutar pelo que não é importante. Enquanto que o sábio, ele vai lutar pelo que vale a pena. Ele vai fazer o bom combate. E o apóstolo Paulo lutou, sim, muitas batalhas. O apóstolo Paulo, por exemplo, combateu falsas doutrinas, combateu os falsos profetas. O apóstolo Paulo também combateu os seus adversários, ele enfrentou os seus perseguidores, seus algozes, ele enfrentou Satanás, ele combateu lutas espirituais, ele lutou, ele inclusive ensinou muito sobre batalha espiritual. O apóstolo Paulo lutou contra a sua própria carne, os seus próprios dramas e pecados, quando ele diz: o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, e o bem que eu quero fazer, eu acabo não fazendo. Ele luta contra si próprio, contra a sua natureza humana pecaminosa, ele luta contra as trevas, contra as pressões do mundo, quando ele ensina a não amar o mundo, a renovar nossa mente, a buscar uma vida com uma nova cosmovisão, uma nova cultura. Enfim, ele lutou o bom combate, sofreu perseguições por causa da sua fé. Sim, foram várias perseguições. Você quer se lembrar de algumas delas? Ele escreveu em 2 Coríntios 11, onde ele deixa ali, ele nos lembra de algumas batalhas que ele enfrentou. Diz assim o texto: em prisões muito mais, em açoites sem medidas, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes naufraguei, fiquei 1 noite e 1 dia boiando em alto mar, em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. O apóstolo Paulo aqui está nos dizendo: olha, eu sofri pelo evangelho, e não foi pouco. Eu fui açoitado, eu fui preso, eu naufraguei, eu tive fome, eu fiquei, passei por situações difíceis, mas eu combati o bom combate. Valeu a pena.
Por isso que o apóstolo Paulo, ele não se considera um prisioneiro de Nero, o imperador romano. Ele se considera um prisioneiro de Cristo Jesus. É por causa dele, diz o apóstolo Paulo, que eu passei por tudo isso. O apóstolo Paulo, ele pode dizer que ele lutou do lado certo. E essa, meus irmãos, é uma pergunta que nós sempre temos que nos fazer: se eu estou lutando do lado certo da história, se eu não estou do lado errado. O apóstolo Paulo teve certeza: eu escolhi o lado certo, eu me uni a Cristo, eu me uni ao Evangelho, eu lutei ao lado daquilo que vale a pena, daquilo que Jesus ensinou, daquilo que é eterno, daquilo que realmente vale a pena sofrer. E aqui, meus irmãos, há uma lição importante. Nós vamos sofrer nessa vida. O sofrimento é inerente à experiência humana. A grande questão é: pelo que você vai sofrer? Pelo que vale a pena sofrer? O apóstolo Paulo escolheu sofrer pelo que vale a pena. E você? Tem escolhido sofrer pelo que vale a pena também? Essa é a escolha do sábio, é a escolha daqueles que temem ao Senhor. Ele lutou do lado certo, ele lutou pela expansão do Evangelho, ele lutou para defender a sua fé, ele lutou para plantar igrejas, ele lutou para que os gentios se convertessem, ele lutou para que pessoas entendessem o Evangelho, ele lutou pela salvação de muitas almas. O apóstolo Paulo também nos ensina que ele não desistiu por causa das dificuldades. Ele aqui relatou várias dificuldades que ele passou, mas as dificuldades não o pararam. E aqui, meus irmãos, há uma lição importante: não deixe que as dificuldades te parem, não deixe que as injustiças te parem, não deixe que as doenças te parem, não deixe que as dores te parem, mas continue lutando o bom combate, guardando a fé. O apóstolo Paulo, olha para mim aqui, agora que eu vou te falar, essa é um bom princípio para você anotar aí no seu esboço, no seu celular. O apóstolo Paulo, assim como você e eu, não viveu uma vida perfeita, mas ele viveu uma vida de fidelidade a Deus. O nosso alvo não é a perfeição, o nosso alvo é a fidelidade. Amém, meus irmãos? Alguém entendeu? Nosso alvo não é uma vida perfeita, não é uma vida sem sofrimento, não é uma vida sem dor, não é uma vida sem dificuldade, mas é uma vida de fidelidade. Fiel a Deus, fiel aos meus princípios, fiel à minha família, fiel àquilo que vale a pena. Na vida do apóstolo Paulo, com certeza, nem tudo saiu como ele planejou, nem tudo saiu como ele desejava. Mas o que importa é que ele glorificou a Deus. Por isso que ele fala: combati o bom combate, completei a carreira. E completar a carreira, meus irmãos, sim, completar a carreira é o que vale, é o que glorifica a Deus. Deus é glorificado quando eu termino bem. Já falamos aqui muitas vezes: não basta começar bem, é importante terminar bem. Isso é guardar a fé até o final, é completar a carreira. Ei, deixa eu te falar uma coisa: guardar a fé não é você colocar a fé numa caixinha e deixar lá. Não, guardar a fé é cultivar a fé, é manter a fé viva, é manter a fé em movimento, é manter-se frutificando, florescendo e frutificando ao longo da vida. Isso é guardar a fé. É uma fé que é alimentada, cultivada, desenvolvida. Agora, o apóstolo Paulo, então, ele olha para o passado, ele lembra que ele combateu o bom combate, guardou a fé, que ele completou a carreira, ele entendeu que agora sim, ele já fez o que ele precisava fazer, e agora ele olha para o seu presente. E sabe o que ele diz sobre o seu presente? Ele vê uma vida derramada, um olhar para o presente. Ele fala: estou sendo oferecido por libação, estou morrendo, vou ser morto, mas eu não sou prisioneiro. Ele fala: eu não sou prisioneiro de Nero. Nero pensa que me prendeu, mas eu sou prisioneiro de Cristo. Não é Nero que vai me matar,
é eu que estou sendo oferecido em sacrifício. Eu estou me oferecendo. É o que disse Jesus. Jesus, quando vai para a cruz, ele diz: olha, não é Pilatos que está me matando, eu estou me entregando, eu estou me oferecendo. E essa é uma perspectiva cristã. Nós não estamos sendo mortos pelos outros, nós estamos nos oferecendo a Deus como sacrifício vivo. E com isso, meus irmãos, sabe qual é a grande lição disso? É que o apóstolo Paulo, ele olha para a morte não com medo, não culpando os outros pela morte. Ele não está culpando Nero pela morte, ele não está culpando Roma pela morte. Ele está dizendo: olha, eu vou morrer, porque chegou a minha hora, agora é o último sacrifício, agora eu estou me oferecendo. O apóstolo Paulo, ele olha para a morte, e ele não se desespera, porque ele enxerga um altar. Às vezes, você pode olhar para a morte, e enxergar o que? Desconhecido, insegurança, como vai ser, o que vai acontecer. O apóstolo Paulo nos ensina a olhar para a morte e enxergar um altar. Estou sendo oferecido como libação. O que é libação? Você lembra disso? Libação é um sacrifício, onde o vinho ou o sangue é derramado integralmente sobre o altar. É um sacrifício integral, onde o sacerdote derramava todo o sangue do animal no altar, ou então todo o vinho no altar, era derramado por inteiro, não era algo parcial, ele não estava oferecendo uma parte de si, não, era uma oferta integral. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo: a morte é um sacrifício integral, eu estou me oferecendo, eu estou me oferecendo por completo. Ele não reclama de estar sendo oferecido, porque ele decidiu se oferecer. Ele enfrenta a morte, meus irmãos, sem medo, sem ressentimento e sem questionamento. Ei, olha para mim aqui. Todos nós vamos enfrentar a morte. Como você enfrenta a morte diz muito sobre a sua fé. Como as pessoas que nós conhecemos que já morreram, como elas enfrentaram a morte, diz muito sobre a fé delas. Felizes e bem-aventurados são aqueles que enfrentam a morte sem ressentimento, sem medo e sem questionamento, mas enfrentam ela como: chegou a minha hora de oferecer o meu sacrifício, de me entregar ao Senhor. E o apóstolo Paulo, ele usa um eufemismo nesse texto. Ele fala: estou sendo oferecido como libação, chegou a hora da minha partida. Aqui, ele, em vez de usar morte, ele usa partida. E interessante que o Novo Testamento tem alguns eufemismos para a morte, que o apóstolo Paulo usa. Por exemplo, quando ele fala em Tessalonicenses, ele usa, em vez de falar de morte, ele fala de descanso, de sono, né? Estão dormindo no Senhor. É um sinônimo, é um eufemismo de morte. E aqui também partida é o quê? É um eufemismo, é uma linguagem, né, para explicar o que é a morte. E sabe que é interessante lembrar a morte como uma partida. Sabe o que é a morte para o cristão? A morte para o cristão é: estou mudando de endereço, estou deixando a minha casa na terra para ir para a morada que Jesus prometeu para mim. Eu tenho uma nova morada. Isso é partida. Eu tenho para onde ir. A partida também me lembra, e eu gosto de falar isso em alguns cultos de funeral, de pessoas que amaram Jesus, que quem morreu, quando morre alguém que segue Jesus, eu não perdi aquela pessoa. Não perdi. Perder significa: eu não sei onde ela está. Não, eu não perdi, porque eu sei para onde ele foi. Ele só mudou de endereço, eu sei para onde ele foi. Eu não perdi ninguém, eu só não estou com ele, mas eu sei onde ele ou ela está.
E partida também me lembra que acabou o sofrimento. Apocalipse 14 diz que bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor e que agora descansam do quê? Das suas fadigas, do seu esforço, das suas dores. Sim, quando Paulo está dizendo, olha, eu sofri tanto pelo Evangelho, eu fui preso, apanhei, enfim, fui chicoteado, fui privado, mas agora eu estou partindo, eu vou descansar das minhas fadigas. O apóstolo Paulo, Rodrigo, também poderia cantar como João Batista: estou perdendo tudo com amor e com alegria, dono dos meus dias. Amém, gente? Ele, assim como João Batista, poderia cantar: estou perdendo tudo com amor e com alegria. Estou me oferecendo, estou partindo. Quando nós olhamos para a morte com essa perspectiva, a morte não mais nos assusta, não mais nos entristece, não mais nos intimida. Que Deus nos ajude a olhar para, quando chegar a nossa hora, a olhar para a morte como o apóstolo Paulo nos ensina nesse texto. Agora, o apóstolo Paulo, além de olhar para o passado e o presente, ele olha para o futuro. O verso 8 diz assim: já agora, a coroa da justiça me está guardada ou reservada, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele olha para o futuro, sabe o que ele vê? Ele vê uma recompensa. Aleluia! Ele olha para o futuro, ele vê uma recompensa, ele vê uma coroa que o justo juiz reservou para mim. Assim como Jesus disse que foi preparar um lugar para aqueles que o amam, também diz que há uma coroa reservada. O Senhor diz lá em Apocalipse que Ele voltará trazendo a recompensa de cada um. Essa recompensa, meus irmãos, está guardada. Sim, há uma recompensa para todos aqueles que andaram com Jesus nessa vida, que lutaram um bom combate, que guardaram a fé e completaram a carreira. Há uma recompensa. Essa coroa é para aqueles que foram justificados por Cristo, através da fé, tornaram-se justos diante de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, como ele mesmo disse lá em Romanos 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz com Deus é ter uma coroa reservada, é ter uma recompensa, prometida pelo justo juiz. Nós temos na terra, sim, exemplos de maus juízes, exemplo de injustiças, exemplo de pessoas pervertendo o direito, mas um dia nós estaremos nos encontrando com o justo e reto juiz, que prometeu aos seus filhos, ao seu povo, uma coroa de justiça, onde nós vamos habitar num lugar onde a justiça será plena, onde a justiça será experimentada na sua plenitude. Mas o apóstolo Paulo, ele é altruísta e solidário, e ele não olha só a sua coroa, mas ele lembra que essa coroa é compartilhada com todos aqueles que amam Jesus. A coroa não é só para ele, não é só para o grande apóstolo Paulo, mas é para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do Salvador. Portanto, a coroa também é para mim, também é para você, também é para cada um que ama e segue Jesus. Eu termino dizendo, à luz do que o apóstolo Paulo ensinou, que a vida, a experiência humana, não é sobre quanto você viveu, mas sobre como você viveu. Alguém entendeu? Vou repetir. A vida não é sobre o tempo que você passa na terra, sobre o que você fez na terra, mas é sobre como você vive a sua vida.
Um dia, quando você comparecer no juízo final, o Senhor vai te perguntar: meu filho, o que você fez com a vida que eu te dei? Como você viveu a vida? Não importa se você viveu 90 anos, 100 anos, 20 anos, 50 anos. Importa é como você viveu a sua vida. Eu quero viver a minha vida com fidelidade. Amém, meus irmãos? Quem também quer viver a vida com fidelidade? Eu quero guardar a minha fé. Eu quero cultivar a minha fé. Eu quero completar a minha missão. Eu quero, um dia, quando encarar a morte, não enfrentar ela com medo, mas enxergar um altar, onde eu estou me entregando para o justo juiz. E onde eu vou um dia receber a recompensa por todos os esforços feitos nesta vida, chamada de coroa da justiça. Amém, meus irmãos? Eu termino com um pequeno exemplo para você guardar o que eu te falei. Existe o dia do sucesso e o dia do reconhecimento. Às vezes nós confundimos, achamos que é a mesma coisa, mas não são. O dia do sucesso é o dia que você faz a escolha certa. É o dia que você decide andar numa direção correta, pagar o preço, se esforçar e fazer. Vou te dar um exemplo. O dia do sucesso não é quando você recebe o certificado de conclusão do curso. Não, aquele é o dia do reconhecimento. O dia do sucesso é quando você decidiu se matricular. É o dia que você decidiu não desistir. É o dia que você foi fazer mesmo cansado. É o dia que você foi fazer mesmo contrariado. Esse é o dia do sucesso. É o dia que você fez a escolha certa. Agora, o dia do reconhecimento é o dia que você recebeu o diploma. Trazendo isso para a vida cristã, o dia do sucesso é quando você escolheu seguir Jesus. É quando você escolheu fazer a coisa certa. É quando você decidiu servir. É quando você decidiu cooperar. É quando você decidiu lutar contra o pecado. É quando você fez um sacrifício pela obra de Deus. Esse é o dia do sucesso. Sabe qual vai ser o dia do reconhecimento? O dia que você receber a coroa da justiça. Esse vai ser um dia, mas só vai chegar nesse dia quem escolheu viver os seus dias na presença de Deus, trabalhando, cooperando, sendo fiel, fazendo boas escolhas, testemunhando a sua fé, fazendo as coisas simples da vida, mas com dedicação e com amor. Isso sim vai te levar para o dia do reconhecimento. Enquanto não chega o reconhecimento, continue trabalhando, continue sendo fiel, continue amando, servindo, cooperando, porque assim você está guardando a fé, completando a carreira e combatendo o bom combate. Amém? Vamos ficar em pé? Obrigado, Jesus, pela palavra que você recebeu nessa manhã. Aleluia. Obrigado, Jesus, pela palavra, que ela possa frutificar em nossas vidas, em nome de Jesus.